Aqui vou trazer um breve resumo da nossa primeira sessão da campanha. Espero que gostem. Durgan Rocha Alta nunca acreditou em coincidências, apenas em caminhos que se revelam quando o destino decide apertar o passo. E foi exatamente isso que aconteceu no dia em que ele chegou a Neverwinter. A cidade estava viva, pulsando como sempre, com mercadores gritando ofertas, soldados vigiando os portões e o cheiro de ferro e pão fresco misturado no ar. Mas Durgan não estava ali por acaso. Havia uma missão, uma entrega, um nome. Gundren. Um anão de prestígio, respeitado entre nobres e comerciantes, alguém que não desaparecia sem deixar rastros. E ainda assim, ele havia sumido. Tudo começou com a chegada de Dagnis, uma anã determinada que carregava consigo um artefato importante demais para cair em mãos erradas. O plano era simples: encontrar Gundren em uma taverna local, entregar o item e seguir seu caminho. Simples, até deixar de ser. Porque Gundren nunca apareceu. E o silêncio, Durgan sabia bem, era sempre o primeiro sinal de problema. A notícia do desaparecimento se espalhou rápido entre os nobres da cidade e logo a situação deixou de ser uma simples entrega atrasada para se tornar uma investigação urgente. Foi aí que Durgan entrou na história. Não como um mero aventureiro, mas como alguém acostumado a farejar perigo antes mesmo dele se revelar por completo. Ele observou, ouviu, juntou fragmentos. E o que encontrou não trouxe alívio. Gundren havia partido às pressas, sem aviso, sem preparação. Ao seu lado, um cavaleiro, identidade incerta, intenções desconhecidas. Mas isso não era o pior. Havia um terceiro elemento, um vulto. Testemunhas falavam de uma figura encapuzada, vestida de negro, sempre à distância, sempre fora de alcance, mas sempre presente, como uma sombra que não pertence à luz de ninguém. Durgan não gostou disso. Sombras que seguem anões importantes raramente trazem boas notícias. Sem perder tempo, ele reuniu um pequeno grupo, poucos, mas capazes. Era esse tipo de missão que exigia discrição e eficiência. Encontrar Gundren, trazer ele de volta, de preferência vivo. Mas preferência nem sempre é garantia. A trilha levava ao sul, e foi lá que tudo começou a dar errado. No segundo dia de marcha, quando o cansaço já pesava nos ombros e a atenção começava a vacilar, o ataque veio. Rápido, brutal, calculado. Goblins. Não um ou dois, um bando inteiro escondido entre as sombras da estrada, esperando o momento perfeito para atacar. Flechas cortaram o ar antes mesmo que Durgan pudesse dar o primeiro aviso. O caos se instalou em segundos. Mas Durgan não estava ali por acaso. Ele era preparado para lutar. E ele reagiu. Com força, com precisão, com a fúria silenciosa de alguém que já sobreviveu a batalhas piores. Ainda assim, foi por pouco. Muito pouco. O confronto deixou marcas, no corpo e na mente. Alguns golpes chegaram prestes demais, alguns erros quase custaram vidas. E quando tudo terminou, quando o último Goblin caiu e o silêncio voltou a dominar a estrada, ficou claro que aquilo não era um ataque aleatório. Era parte de algo maior. Porque entre os corpos e a poeira levantada pela batalha, Durgan encontrou o que procurava. Rastros. Sinais claros de que Gundren já havia passado por ali, e não em boas condições. Havia sangue. Muito sangue. E marcas no chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Durgan se agachou, passando os dedos sobre a terra marcada, analisando cada detalhe com atenção quase obsessiva. Ele não precisava de palavras. O cenário falava por si. Gundren estava ferido. E pior, ele havia sido levado. A trilha não deixava dúvidas. Seguia em direção ao bosque de Neverwinter. Um lugar antigo, denso, vivo de uma forma que poucos compreendiam. Um lugar onde coisas se escondem, e nem todas querem ser encontradas. O grupo seguiu até onde a luz do dia ainda tocava as bordas da floresta. Mas avançar além disso, naquele estado, seria suicídio. Até Durgan sabia reconhecer o limite entre coragem e imprudência. Então eles pararam. Montaram acampamento na entrada do bosque.
Uma fogueira foi acesa, pequena, controlada, o suficiente para afastar o frio, mas não o bastante para chamar atenção indesejada. O crepitar da madeira queimando parecia alto demais no silêncio da noite que se aproximava. Mas Durgan permaneceu acordado, sentado, observando, sempre observando. Seus olhos fixos na escuridão entre as árvores, onde a luz não alcançava, onde qualquer coisa podia estar esperando, ou observando de volta. Ele pensava em Gundren, no artefato, no cavaleiro, e principalmente naquela figura de vestes negras. Algo naquela história não encaixava. Não era apenas um sequestro, não era apenas goblins agindo por sua própria conta. Havia intenção, havia planejamento, e isso significava uma coisa: alguém estava jogando um jogo maior, e Durgan Rocha Alta acabou de entrar nele. A noite avançava lentamente, e com ela a sensação crescente de que o tempo estava contra eles. Porque em algum lugar dentro daquele bosque, Gundren ainda respirava. Ou, pelo menos, Durgan precisava acreditar que sim. E ao amanhecer, quando a primeira luz rompesse o horizonte, não haveria mais espera. Eles entrariam na floresta, sem garantias, sem certezas, apenas com uma convicção ardendo firme no peito de Durgan. Ele não sairia dali sem respostas, ou sem terminar o que começou. Mug slamming! Boots stomping! Ho! 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 Durgan Rocha Alta, beard like braided rope, picking one big fist, other fist full of hope. Came up from the tunnels, dust in his teeth, laughing as he drips melted gold from his sheath. He's hammered more helmets than he's hammered nails. Turned 10 goblin kings into 10 sad tales. Shares his last barrel, never fights alone. Drink first, then battle. That's how legends are grown. Durgan, Rocha Alta, raise your mugs and shout it louder. Ale and gold and busted helms. Durgan drinks for all his realms. Durgan dead. Who still sings with split brow grin? Rocha Alta's dwarven kin. Ho! Durgan, Rocha Alta, raise your mugs and shout it louder. Ale and gold and busted helms. Durgan drinks for all.